Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 450 e minguando até 840 dias, 9 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Eu sempre deixo na abertura um blog anterior para que vocês possam ter praticidade para acompanhar isso de todas as formas, já que este blog diário ele é uma continuidade. Acompanhe tudo, desde o princípio, quando eu comecei este blog diário, né? Acompanhe tudo. Este é o blog de 450. Volta a Deus do primeiro. Faz esse trabalho na sua consciência para vocês ter consciência de tudo. Este blog diário é a coisa mais interessante do século, né? De tudo, mais interessante, né? Nesse fim de tempo, não, eu não acredito que tem coisas que seja mais importante do que isso. Ver o tanto que isso aqui é uma realização de Deus. Ver, é só vocês voltar com paciência, com carinho, dedique isso, faça isso a vocês mesmos. Isso aqui é uma coisa grandiosa para que vocês possam ter consciência de tudo. Muito grandioso tudo que está sendo dito. Acompanhe, acompanhe Deus do primeiro, por mais que o audiovisual não esteja bom, ouça, né, lá no fundo aquela voz, aquele sentido, né, aquela expressão, né, com luz e sem quando eu comecei eu não tinha nenhuma luz para, iluminar, né, o meu quadro, não tinha nada, era tudo no escuro. Aí eu fico voltando lá e vejo quanto era a simplicidade, tanto bonito que as coisas que Deus faz, né, na simplicidade, assim, nas coisas aí, tranquilidade, olha só, fluindo naturalmente, e aquelas expressão grandiosa, eu entendo isso, aquelas expressão grandiosa para vocês compreender, entregue com muito carinho, com muito respeito, né, para que vocês possam ter conscientização de tudo, várias formas expressivas, arrogância, ignorância, né, estupidez, mas é tudo para de uma forma compreensiva, que vocês possam compreender, entenda? Tem forma tem expressão que você tem que usar ela, você é obrigada a usar ela. Dentro do blog diário, você tem que usar para que vocês entendam, porque hoje em dia, por exemplo, nós usamos aí a fauna, né, que é relaciona os animais, por exemplo, a fauna, o relacionamento entre os animais, essas ideias todas, Bíblia significativa. Se eu não me pegar alguma significação, né, sobre isso, vocês não vai compreender, porque as suas consciências, ela já absorveu essa ideologia como coisa correta, e muitas das vezes eu tenho que usar algumas expressão escandalosa, né, algumas coisas, mas entenda isso, é tudo é expressão, é para vocês se conscientizarem, ok? Volte lá atrás e vocês vai entender de tudo que eu estou falando. Volte todo, Deus do primeiro, chegou até aqui, você não sabe o que está acontecendo? Volta a Deus do primeiro, né? A partir do dia 15 de novembro de 2024 foi aonde eu iniciei este blog diário,
né, ele vai minguando, né, esse tempo ele vai minguando até 840 dias. Eu tenho né, uma ideia de fazer 1.335 blogs diários, sendo que 45 eu deixei ele separado, e então eu vou estar fazendo, oficialmente 190 blogs diários até o fim, certo? Aí quando chegar o fim, né, Deus vai abrindo a porta, Deus não abre a porta, Deus abre a porta, Deus não abre a porta, não importa. Aí o que eu quero dizer, até chegar ao fim nós vamos estar muito ciência de muitas coisas, entenda? Vai estar consciência de muitas coisas, deixando as coisas forma naturalidade, entendendo tudo dessa forma, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo o blog, uma abertura desse título, ficou muito interessante, 309, blog de 393. Vai na descrição e veja, é muito importante. Uma referência da mesma forma, blog de 399, uma referência muito boa, muito explicativa. Eu fiquei muito realizado dentro, né, das pronúncias, tudo que foi dito dentro deste blog em específico, o blog diário de 399. Vá lá e vê, entenda todo o processo, né, do universo, né, da relação de Deus com o homem, da relação de Deus com, né, com tudo que está dentro da sociedade, né, essa natureza, a Bíblia significativa, tudo, essas coisas todas. Entenda, não é manipulação, né? Vamos de novo entender isso. Quando vocês entenderem isso, o que eu quero dizer? Por que que eu estou voltando a falar disso? Esses dias eu vi né, uma pessoa fazendo nas redes sociais, da mesma forma eu vi uma pessoa, ela começou a criar uma crise, né, sobre o trabalho dos astros, por exemplo, dos movimentos astros, né, dando liberdade às pessoas, flexionando, de uma certa forma, existe várias possibilidades de flexionar. Existe flexão que ela até parece atos consequentes. Ela até parece atos consequentes. Entenda isso. Quando a gente falamos aqui, né, de João Batista, por exemplo, né, desse corpo, né, que dentro da sociedade, né, que de uma certa forma existe várias complexidade para você compreender isso, ou seja, mas é um trabalho social, né, é um trabalho social, é a espiritualidade, né, de todas as formas. Existe fatos para que vocês possam ser justificativos, mas não existe manipulação, é isso que vocês têm que compreender, ok? Aí eu vi um um nas redes sociais, a pessoa criando uma crise diretamente com isso, né. Não se, né, ele falou de uma forma, né, tipo assim, querendo ficar de mal do universo. Entenda, se você ficar de mal do universo, vocês não vai viver, vocês não vai ter espaço. Ou seja, se vocês, de uma certa forma, criar uma crise sobre o universo, criar a crise sobre a santidade de Deus, a perfeição de Deus, vocês vai continuar negado, vai continuar negado. Para você ter uma ideia, você tem que fazer uma uma conexão com Cristo, com o universo, entende? Você pode usar o Jesus do relacionamento social, aí as pessoas falam uma de heresia em cima dele, tudo bem, mas aí quando você fala do Cristo, por exemplo, um Cristo purificado, aí você não pode gerar crise sobre essa ideia, porque senão você vai ficar negado. Aí você vai perguntar: "Ah, por que que eu não estou me realizando?" Porque você está absorvendo crise, né, você está absorvendo crise, seu corpo está gerando crise. Ele está vibrando uma coisa negativa já. Pode ver aí as pessoas que ficam de mal do universo, vão dizer isso, que as pessoas que ficam de mal no universo, elas só ficam em crise. Por quê? Né? Ela cria essa ideia de gerar conflito para as pessoas sobre essa ideia, né? É como se, né, sei lá, é que nem o Jesus do relacionamento social, entende? É diferente você usar o Jesus do relacionamento social e usar o Jesus que seria o próprio Cristo, é uma coisa diferente. Hoje está muito complexo, não sabe o que é isso, naquilo, existe complexidade, o ideal é isso, entende? O ideal é isso, para deixar os corpos flexionados, mas entenda,
Você tem que absorver uma energia positiva para que as coisas se tornem a realização perfeita do jeito aquilo que você quer. Se você começar a absorver uma energia negativa, você vai ficar, o universo vai ficar contra você. Vamos dizer isso, ok? Só para vocês entenderem. Vamos lá para a leitura desse contexto, depois nós vamos para a expressão livre. Eu não acredito que a Bíblia foi manipulada, pois ela mesma é a conversão desta realidade tridimensional das inconsciências dos corpos. Para haver uma manipulação, a cocriação dos corpos de Cristo, ela tem que ser real, né? E se não estiver a realidade da lei de Deus, ela é apenas uma alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus e por Cristo. Isto explica que todo o poder negativo de Deus, e sendo o próprio Cristo, é um alinhamento da realidade negativa, da realidade negada de todos os corpos para uma redenção eterna. Sendo que Deus, ele é espírito e não pode explicar um corpo emocional. Mas os corpos emocionais, eles mesmos podem explicar a si mesmo. Isto explica que Deus é Cristo e Cristo é Deus. E o corpo emocional é um espaço desta realidade. Sendo este corpo emocional explica livre mais abismo e uma opção de cada corpo em específico, e podendo ser flexionado tanto para o bem como também para o mal, para o seu próprio mal, explicando a divisão de bens de cada corpo em específico. Não é interessante esse contexto? Vamos para a expressão livre, certo? Né? Vamos pegar a parte desse contexto. Eu comecei dizendo, eu não acredito que a Bíblia foi manipulada, pois ela mesma é a conversão desta realidade tridimensional das inconsciências dos corpos. Como que a gente vai fazer para explicar isso? Vamos voltar, né, no tempo onde que as pessoas sacrificavam animais para exemplificar as pessoas. Entendo tanto que hoje nós estamos vivendo bem, onde que as pessoas sacrificavam corpo emocional para exemplificar as pessoas. Entenda, olha só, você está entendendo o que eu quero dizer? Volte lá atrás e entenda isso. Imagina você ter que morrer por ter pecado, por ter, né, eh, julgado pelos corpos emocionais de outras pessoas, sem liberdade, sem nada. Imagina isso, imagina isso. Tá entendendo o que eu quero dizer? A mensagem está chegando, não tá? Olha só, imagina. Mas, não, aqui é diferente. Aqui é diferente, é liberdade sobre liberdade, graça sobre graça. Entende isso? Eu faço experiência com o meu corpo, entende? Olha só, eu não acredito que a Bíblia foi manipulada, pois ela mesma é uma conversão desta realidade tridimensional. Quando eu falo tridimensional, eu estou falando desse nosso corpo físico e emocional, porque depois desse corpo físico e emocional vai haver mais uma espiritualidade para ele, né? E essa espiritualidade, ela vai se representar, ela vai se cair nos movimentos dos astros. Eles ficam aqui de fora, aqui, fazendo um trabalho social sobre a espiritualidade, certo? Não manipulando as pessoas, esse corpo emocional. Não manipulando esse corpo emocional, mas deixando ela flexionado de todas as formas. Certo? E todas e todas mesmo. Quando eu falo todas as formas, é todas, todas e todas mesmo, né? Aí esse corpo emocional fica flexionado, todos ficam flexionados, entenda? Imagina você ser exemplo, né? Emanuel foi o sacrifício naquele tempo, foi exemplificado, e a desgraça de um e do outro veio aparecer a liberdade de uma certa forma, flexionada. Entenda o que eu quero dizer?
flexionado, mas é flexionado mesmo para toda realidade. Existe uma realidade. A Bíblia significativa, ela nos deixa nós fazer experiência com nossos corpos. Ela nos permite nós nos realizar sobre o bem e sobre o mal. Entenda isso, o quanto isso é muito interessante. Aquilo que as pessoas pensam, manipulação, não fala com isso com raiva. Fala sempre para passar uma mensagem. Não fala com raiva do universo. Não fala isso. Fala de uma certa forma para que as pessoas apenas tenham consciência. Eu posso usar uma expressão mais agressiva? Posso. Mas não faça isso espiritualmente. Eu vejo que as pessoas ela estão conseguindo muito trabalhar essa sua espiritualidade interior no despertar da consciência, porque elas entendeu o bem do universo, elas entendeu os propósitos, os planos de Deus, mas ela usa as suas expressões, então fica interessante, porque ela não está levando a crise para dentro dela. Imagina você levar a crise e começar a manipular as energias negativas, aí as coisas vão ficar ruins. Enquanto você não estiver manipulando as energias negativas, tranquilo, irmão. É só as palavras que estão soando, não é? Hum, tranquilo, todo mundo está ouvindo, beleza? Deixa tudo tranquilo na espiritualidade, é só conscientização mesmo, tá? É só para vocês saberem, né, o que aconteceu de todas as formas, né? Entenda isso. Para haver uma manipulação, a cocriação dos corpos de Cristo, ela tem que ser real. O que é cocriação? Eu recriar a minha perfeição ou eu criar alguma coisa para o meu corpo, né? Eu ser um artista, ser um músico significativo, eu co-criar alguma coisa. Eu não preciso de cocriação, eu preciso ser origem. Mas no tempo de Guerra Fria, a gente usa o anticristo, cocriação, a gente vai co-criar alguma coisa, vamos dar uma coisa além, nós vamos além das nossas realidades para trazer consciência para o outro, para deixar o outro flexionado e tal, aquelas coisas todas, como eu tenho dito aí, ok? Então, então nós damos a vida a essa nossa cocriação, a essa nossa realidade. Se ela não tiver vida, ela nem vai ter movimento, ela não vai se movimentar, porque nós precisamos desse corpo para movimentar de uma certa forma, para nós cocriar alguma coisa sobre a imagem do homem, ok? Então a gente faz essa cocriação e é real, é real. Aí você fala assim, Emanuel, não foi o sacrifício? Sim, foi. É real, né? É apenas um avatar, né? Não é, é a realidade. Ele foi sacrifício, entende isso, irmãos? Para de, né, ver que a mesma hora que gerou o escândalo depois da imagem, eu tenho que entender os processos real, da realidade, para mim não negar a humanização nossa, o sentido humano nosso, o nosso sentido humânico, aquilo que nós temos de, né, de sensibilidade física e emocional, entenda? Eu não posso negar isso, eu tenho que ter essa sensibilidade, entenda? E se eu não estiver a realidade da lei de Deus, ela é apenas um alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus. Vamos voltar um pouco mais. Para haver uma manipulação, a cocriação dos corpos de Cristo, ela tem que ser, ela tem que ser real. E se não estiver a realidade, se não estiver a realidade da lei, né, da lei de Deus, ela é apenas um alinhamento. Qual que seria essa realidade? É a consciência dos nossos corpos emocionais. A palavra da vida seria a lei, né? E se não estiver a realidade, nossos corpos emocionais, ele tem essa realidade da consciência da vida, porque é nela que nós sentimos a nossa sensibilidade emocionais, ok? E se não estiver a realidade da lei de Deus, ela é apenas um alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus e por Cristo. Isto explica que todo o poder negativo de Deus, e sendo o próprio Cristo, é um alinhamento da realidade negativa, da realidade negada de todos os corpos para uma redenção eterna. Entenda que
quando Cristo veio, né, quando Deus formou Cristo, ele trouxe uma realidade dessa sensibilidade, da negação. Entenda, é uma coisa real. As pessoas não podem negar essa nossa sensibilidade no corpo, né. Então, se nós não tiver essa dor, se nós não tiver sentindo essas sensibilidades no nosso corpo físico, né, aí vai, sei lá, vai ser apenas um avatar, como as pessoas querem, mas não, nós temos essa realidade. Se nós errarmos, nós vamos ver que nós erramos, ok? E com isso, com esse trabalho todo, veio a unificação de todos os corpos de Cristo, ok? Vamos ler de novo. E se não estiver a realidade da lei de Deus, né? Qual que é a realidade? A presença do nosso corpo emocional, né? A sensibilidade dele. Ele é apenas né, e sendo assim, é apenas um alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus e por Cristo. Isto explica que todo o poder negativo de Deus, sendo o próprio Cristo, é um alinhamento da realidade negada de todos os corpos para uma redenção eterna. Todo mundo unido, todo mundo sensível, todo mundo, né, gerando ou não complexidade, né, estar todo mundo junto. Entenda esse contexto dessa forma. Sendo que Deus, ele é espírito e não pode explicar um corpo emocional. Pronto, esse aqui é interessante, né? Deus é espírito e não pode explicar um corpo emocional. Imagina se Deus estivesse aqui querendo explicar a minha vida pessoal, dando testemunho de mim, né? Não que, sei lá, eu vi Deus dando testemunho de Jó, não sei, né? Mas aí, vamos supor que Deus está aqui querendo apresentar esse corpo, falar da minha vida pessoal, né? Ah, Samuel é isso, Samuel é aquilo, Samuel é aquilo. Ou seja, Deus, ele é espírito, ele não pode explicar o meu corpo emocional, ele não pode explicar, né, aquilo que eu vivo dentro do meu relacionamento social, né? Ele não explica isso. Ele só é o que ele é espírito e isso, o que ele fez, entenda como que é bem longe desse meu corpo emocional. Certo? Eu tenho sensibilidade sobre o meu corpo emocional, eu movo ele para o relacionamento social, eu me permito, né, para que Deus, de uma certa forma, apresente o seu trabalho social sobre a dimensão Cristo, né, sobre aquilo que ele vê dentro da sociedade, né, de uma certa forma, dimensão Cristo, dimensões sociais, né. Entenda isso. Não é a questão de Deus falar, Jesus é o homem perfeito, ou se quiser, pode entender, Manuel, o homem perfeito. Não é isso. Deus não está interessado em mostrar o homem que ele fez, que ele é perfeito, porque Deus tem ciência naquilo que ele criou, ele não precisa demonstrar isso. Ele só precisa que as pessoas se realizem dentro desses corpos emocionais e se realizem de uma forma perfeita sobre a origem que ele tem, que ele deu a cada um de nós. Sobre isso, se realize sobre essas nossas origens. É isso, é isso. Deus não está interessado em explicar corpos emocionais, né? Talvez o meu corpo emocional é o que menos tem sentido agora, né? Hum? Hum? Experiência, dor, aflição, angústia, né? Sei lá, né? Né? Entenda, isso não é caso de explicar isso. Fazemos experiência? Sim, fizemos. Temos liberdade para isso. Podemos fazer, certo? Podemos questionar alguma coisas emocionais? Podemos fazer isso. Nós pode tudo, né? Nós podemos tudo, né? Mas isso tudo de uma forma expressiva, para que vocês possam compreender de toda forma. Entenda isso. Entenda como é interessante. Vocês estão pegando essas mensagens, ok? Vamos continuar aqui. Sendo que Deus, ele é espírito e não pode explicar um corpo emocional, não explica, Deus não explica Emanuel, Deus não explica Jesus, Deus explica quem ele é, né? Quem ele é o quê? Espírito, ele é espírito, ele é espírito. Entenda isso, entenda, vai absorvendo isso, ok? Mas os corpos emocionais, eles mesmos podem explicar a si mesmos. Aí sim,
eu posso explicar a mim mesmo, eu posso explicar a mim. Eu posso criar ainda ideologia sobre a dimensão Cristo, eu posso criar ideologia sobre a dimensão social, né? Eu posso fazer conflitos sobre o relacionamento social, posso fazer isso. Eu tenho liberdade para isso, ok? E sobre o meu corpo emocional eu faço isso. Entenda isso, entenda as liberdades que esse corpo tem, entenda os mesmos direitos que as pessoas têm, eu também tenho. Eu não preciso ser um exemplo para as pessoas, eu só preciso usar as minhas expressões, né? As pessoas negando ou não negando, não importa, não importa. Elas, né, não têm a maturidade, né, para reconhecer né, a sua intimidade com Deus, por exemplo, e não consegue entrar em juízo por uma coisa que possa ser bom. Vamos dizer isso logo. E sendo, e sendo este corpo emocional, explica o livre mais o abismo, né? Depois que eu digo assim, ó, depois que eu falei, isto explica que Deus é Cristo, e depois, peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Sendo que Deus, ele é espírito e não explica o corpo emocional, mas o corpo emocional ele mesmo explica a si mesmo. Isto explica que Deus é Cristo e Cristo é Deus. E, e Deus é, e Deus e o corpo emocional é um. Peraí, isto explica que Deus é Cristo e Cristo é Deus. É Deus. E o corpo emocional é o espaço desta realidade. Né? Dentro de nós há uma espiritualidade, nós vibra uma coisa positiva, então nós se realiza, né? Sobre o relacionamento corpo a corpo, sobre o relacionamento íntimo com Deus, de todas as formas, você entenda isso. De forma que você entenda que a nossa espiritualidade, nosso corpo interior, ele é um núcleo dos nossos conhecimentos, nossos entendimentos. É ele que move tudo de uma certa forma, ok? Entenda isso. Sendo este o corpo emocional, explica o livre mais o abismo, né? Por que eu falei o livre mais abismo, né? As pessoas falam muito do o abismo, ele é o Jesus do relacionamento social. Livre é onde eu tenho liberdade de fazer as coisas corretas, mas eu faço escolha sobre o abismo. Eu faço a escolha sobre o Jesus do relacionamento social. Eu começo a ensinar aquelas coisas mais negadas. Pego a Bíblia significativa, eu gero contradição sobre ela e tal, faço aquelas propagação, falsidade, um atrás do outro, coloco o meu entendimento, eles não querem saber, né? Às vezes você está aqui entregando uma coisa boa, mas eu tenho um orgulho tão grande, né? Um orgulho tão grande, eu não quero admitir que eu estou errado. Esse erro meu me sustentou tanto tempo, né? Ele me deixa tão para cima, né? Eles não querem admitir, então eles começam a dizer mal do Jesus, começa a falar do Jesus do relacionamento social, começa a criar crise com um, com o outro, contenda, ensinando as coisas tudo negada, pegando a Bíblia significativa, o orgulho mata as pessoas. Como esse orgulho mata, né? E sendo este corpo emocional, explica o livre e o abismo. Estou explicando o livre e o abismo, é um orgulho. O livre e o abismo é um orgulho. Eu não quero largar, eu não quero me permitir as coisas novas, eu não quero me permitir que Deus realize comigo. Então eu pego Jesus do relacionamento social e faço confusão sobre ele. Aí, ao invés de ser livre, aí eu coloco abismo, livre e abismo, né? Livre para o abismo, né? É uma opção de cada corpo em específico. Isso é uma opção de cada corpo em específico e podendo ser flexionado tanto para o bem como também para o seu próprio mal, né? Explicando a divisão de bens de cada corpo em específico. Entenda que muita gente fala bem, né, com o nome Jesus, tem sabedoria, tem conhecimento, mas a grande maioria, pelo que eu vejo, só gere uma crise do Jesus do relacionamento social. Eles não fazem conexão com o universo, eles falam mal do universo, falam mal do sol, falam mal da lua, falam mal, né? Tá quente, tá frio, tá gelo, tá sei que lá, o ambiente está tudo desagradável. Eles não tentam se adaptar com os seus corpos emocionais, porque a sua consciência ela tem que se adaptar a todos os climas, todas as temperaturas, todo o ambiente. O nosso corpo é isso. Olha só, eu estou aqui
Por exemplo, num calor de 30 graus, né, 30 graus, 35, chega até 40 no Brasil, né, Brasil. Então, existem lugares no mundo que vai fazer, alguns graus negativos, né. Aí, o que acontece? Para mim isso é normal, para outro lá, negativo, para eles vai ser normal, né, eles vai adaptando, né, vai ter uma resistência, mas eles vão treinar os seus interesses de estar em um país evoluído, sei lá, né, ele vai adaptando aquilo nos seus corpos, vai adaptando o ambiente. Tem gente que consegue adaptar mais rápido, porque ele consegue, né, trabalhar, fazer terapia, entender que as coisas que você gerar para o universo tem que ser uma coisa positiva, você tem que entregar para ele uma coisa positiva, né. Por exemplo, esses dias eu sofri um golpe na pirâmide, né, de uma certa forma, eu tinha que me renovar sobre as minhas posturas, sobre aquela ideia que eu tinha que começar de novo agradecendo a Deus, começando né, trazendo aquela ideia do conhecimento e começar a absorver aquilo e transformar em realidade, em coisas positivas, né, para as pessoas se, né, conscientizar, sei lá. Eu só quero que vocês compreendam, não fica falando do universo, né. Se você atrair as coisas negativas, vocês vai ficar negada, porque esse universo, ele é muito perfeito, ele tem uma sensibilidade muito grande, assim como nós também fomos criados no paraíso e temos uma perfeição dessa sensibilidade. Hoje nós podemos dizer isso, que nós temos apenas a perfeição dessa sensibilidade, né. Nós temos apenas a perfeição dessa sensibilidade. Nós poderia ter a sensibilidade perfeita em nós, é isso que eu quero dizer, né. Nós temos a consciência, quer dizer, a consciência dessa perfeição, nós temos a consciência dessa perfeição. A gente não temos essa perfeição, porque a gente estamos em crise, então nós temos a consciência dela, nós trabalha a consciência dela. Ela dá para uma sensibilidade, é mesma coisa, mas, né, nós tem que entender isso, nós temos a consciência dessa perfeição, a consciência dela. Porque no trabalho social nós temos que gerar as coisas negativas, mesmo a nossa sociedade estando negada, mesmo ela tendo, eh, crise, fazendo coisa, você tem que sempre dar um recomeço. Aonde a sociedade interrompeu alguma coisa, você não pode parar, você tem que continuar gerando coisas positivas para você continuar a sua vida. Ah, a sociedade tomou alguma coisa, né, alguma coisa, alguém te tomou alguma coisa que é muito importante, continua, comece a gerar, porque se você parar para ficar, murmurando sobre a crise, sobre aquilo que você perdeu, né, seu pai, sua mãe, seu irmão, você ficar murmurando sobre aquilo, você vai ficar preso nessa ideia ideológica, assim como Emanuel ficou preso na consciência das pessoas e trouxe o Jesus do relacionamento social todo negado, vocês também e começou a gerar energias negativa, 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 e virou esse mundo que nós estamos vendo hoje, tudo negado. Das mesma forma que aconteceu, acontece na sua vida pessoal, né, no dia a dia, no decorrer do dia, com as suas palavras, alguma coisa assim, sempre segue, tá? Segue em frente, sempre segue. "Ah, eu errei hoje", segue, segue, segue. "Acertei", segue da mesma forma. Tem muita gente que acerta, parece que estava esperando ganhar na Mega Sena para ficar parado ali, dormindo ali, não faz exercício, não faz nada, esperou o tempo todo para morrer em cima da cama, depois na hora que fica rico morre em cima da cama, porque não quer fazer mais nada. É mais ou menos isso. Só para vocês compreender o quanto que as coisas boas, como também as coisas ruins, eles afetam as nossas emocionais, ele atrapalha, sendo bom ou ruim, vai atrapalhar de toda forma. Você ficar rico agora não significa que você vai ser uma pessoa feliz. Se você não está preparado para ficar rico, né, de ter um dinheiro, ter um capital, você saber lidar com isso, você vai ficar triste, né, não vai ter essa paz, essa alegria. Então você tem que estar preparado para tudo, de todas as formas. Entenda isso? Ok? Acompanhe o próximo blog, vou dar continuidade, né? O blog de se- é, 451, certo?
vou dar continuidade no blog de 451. Vocês acompanhem tudo que é muito interessante, tudo que está sendo dito. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.